A presente aula tem como objetivo principal definir o que é culto à luz dos conceitos bíblicos e teológicos. Ao final, espera-se que o aluno compreenda claramente o significado do culto, conheça algumas definições apresentadas por teólogos reformados, entenda como os símbolos de fé tratam o tema e reconheça a importância de uma definição correta sobre o culto cristão. O ponto de partida para essa reflexão é a palavra de Deus. O salmista conclama toda a terra a aclamar ao Senhor, a cantar a glória do seu nome e a reconhecer a grandeza de seus feitos. Deus é apresentado como o único digno de culto, sendo ele o destinatário exclusivo de toda glória e adoração. Essa verdade estabelece o fundamento essencial para qualquer compreensão adequada do culto. No campo teológico, o culto tem sido definido de diversas formas dentro da tradição reformada. John Frame, por exemplo, afirma que o culto é o serviço de reconhecimento e honra à grandeza do Senhor da Aliança. Já Hermes Maia descreve o culto cristão como a expressão da alma que conhece a Deus e deseja dialogar com seu Criador. Segundo ele, o culto é uma resposta reverente e adoradora que só se torna possível mediante a graça divina, que nos concede vida e nos capacita para esse encontro com Deus. Além das definições teológicas, a compreensão do culto também é enriquecida pelos documentos confessionais e eclesiásticos. Um importante documento produzido pela Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil descreve o culto público como o encontro de Deus com seu povo. Nesse encontro, Deus fala por meio da invocação, da leitura das Escrituras, da pregação e da bênção, enquanto o povo responde com cânticos, orações e confissão de fé. Essa dinâmica revela que o culto é essencialmente um diálogo entre Deus e o homem. Uma característica fundamental do culto é sua natureza vertical. Diferentemente de outras reuniões da Igreja, como estudos bíblicos, palestras ou confraternizações, que possuem caráter mais horizontal, o culto é o momento em que se estabelece uma relação direta entre Deus e o adorador. Essa distinção é crucial para preservar a reverência e a centralidade de Deus no culto. Outro aspecto central abordado no documento é o chamado princípio regulador do culto. Esse princípio ensina que o culto deve ser conduzido exclusivamente de acordo com a vontade revelada de Deus nas Escrituras, e não segundo a imaginação ou preferências humanas. John Calvino enfatiza que Deus não apenas rejeita, mas abomina toda forma de culto que não esteja de acordo com sua vontade. A Confissão de Fé de Westminster reforça essa ideia ao afirmar que o modo aceitável de adorar a Deus é instituído por Ele mesmo e limitado por sua revelação. Diante disso, o culto deve seguir princípios bem definidos. Elementos como chamada à adoração, confissão de pecados, cânticos, oração, pregação da palavra, resposta do povo e bênção apostólica são considerados essenciais. Práticas como avisos, homenagens ou apresentações devem ser evitadas dentro do culto, pois desviam sua finalidade principal. O foco deve permanecer na relação entre Deus e seu povo, tendo a pregação da palavra como ponto central. A reflexão teológica também destaca a inclinação pecaminosa do ser humano, que tende a moldar o culto segundo seus próprios desejos. Por essa razão, é indispensável depender da direção divina revelada nas Escrituras. Calvino adverte que quando o homem segue sua própria vontade, inevitavelmente se desvia e cai em práticas supersticiosas. Assim, a obediência à palavra de Deus é o único caminho seguro para um culto verdadeiro. A Confissão de Fé de Westminster ensina que Deus deve ser temido, amado, invocado e servido de todo o coração, mas também deixa claro que ele não aceita formas de culto criadas pelo homem. A. Hodge, ao comentar essa confissão, reforça que as Escrituras fornecem uma regra completa e suficiente para a fé e a prática, incluindo a maneira correta de adorar a Deus. Qualquer forma de culto inventada pelo homem é considerada inaceitável diante de Deus. Portanto, o culto cristão é uma resposta reverente e adoradora que só é possível pela graça divina.
É o momento em que a alma que conhece a Deus se volta para Ele em amor, obediência e alegria. Mais do que uma simples reunião, o culto é o ápice da relação entre Deus e seu povo, um encontro santo que exige reverência, fidelidade e submissão à vontade divina. Diante de tudo isso, compreende-se que o culto é algo extremamente sério. Cultuar a Deus de maneira incorreta é tão pecaminoso quanto não cultuá-lo. Por isso, é essencial que a Igreja busque constantemente orientação nas Escrituras para oferecer um culto que seja agradável ao Senhor. Nas próximas aulas, o estudo continuará explorando, à luz da Bíblia, da história e da teologia, como Deus deve ser verdadeiramente adorado.